Homem em três tempos e a cura da alma. O homem em três tempos e a cura da alma. Uma vez alguém me perguntou: por que Deus fez o homem? Um seminarista do lado então respondeu assim de forma precipitada e diz assim: professor, eu vou responder para ele. Deus colocou o homem no mundo para que ele possa ser louvado. Ou seja, Deus colocou o homem no mundo para louvar a Deus. Bom, aí eu respondi: se este foi o objetivo da criação, desculpe, ela é muito fútil. Sabe por quê? Porque se você nascer, viver e morrer e não dar um glória a Deus, Deus continua sendo Deus, a mesma coisa. Se você foi colocado no mundo para louvar a Deus, desculpa, a sua criação, a minha, é fútil demais. Então por que Deus criou o homem? Porque o homem é o único ser criado por Deus que possui duas naturezas. Queridos, presta atenção nessa mensagem. Não existe nenhum outro reino, um ser semelhante ao homem. O homem, na língua hebraica, é o Keter de Deus, ou seja, a coroa da criação de Deus. Nenhum outro ser tem duas naturezas. Por exemplo, os anjos têm a natureza de cima. Os animais têm a natureza de baixo. Os minerais têm a natureza de baixo. Os vegetais têm a natureza de baixo. Em qualquer outro reino, não existe ninguém que tem duas naturezas. Quando eu leio o livro do Gênesis, o livro escrito por Moisés, o primeiro livro na Bíblia escrito por Moisés, eu acho simples demais a criação. Deus cria todas as coisas como se fosse uma gangorra. Olha como é que Deus é sábio. No primeiro dia, Deus cria as coisas de cima. No segundo dia, Deus cria as coisas de baixo. Olha a gangorra de Deus. No terceiro dia, Deus cria as coisas de cima. No quarto dia, Deus cria as coisas de baixo. No quinto dia, Deus cria as coisas de cima. No sexto dia, Deus pensou, analisou, fez um boneco de barro. E Deus pensou exatamente isso. Se eu crio um homem, somente um homem de barro, o universo vai pender só para a natureza de baixo. Então eu vou fazer uma coisa inédita. Eu vou criar um boneco de barro e vou fazer o universo pender para baixo. Muito bem. E Deus fez aquele boneco de barro. Então Deus fez o seguinte: agora eu vou fazer no homem a natureza de cima. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2 e 7, que Deus soprou nas narinas do homem o Espírito. E Jeremias profetizou muito sobre isso. Desculpa, Zacarias no capítulo 12, 13 e 14, profetizou que o Espírito do homem não é o Espírito de Deus, é o Espírito formado nele. Porque se o homem tivesse o Espírito de Deus, ele seria uma unidade escrava de Deus. Então Deus soprou no boneco de barro e fez a natureza de cima. Então, queridos, o homem tem duas naturezas: a natureza de cima e a natureza de baixo. Ou seja, o homem é o ponto do equilíbrio do universo. Ou seja, o homem é o Keter de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. É o único ser que tem as duas naturezas. E quando Deus fez o homem, ele contrariou as ciências humanas. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ele fez o homem tripartido, tricótomo, e não dicótomo.
Ele fez o Espírito, soprou. O homem tornou a alma vivente, alma. E o corpo que era o próprio barro. Veja que coisa interessante. O que é o Espírito? É o ponto de contato com Deus. É através do meu espírito que eu tenho consciência de Deus e me relaciono com Deus. Deus é espírito, e eu só posso perceber que Deus é espírito através do meu espírito, que é a parte espiritual. É a parte soprada por Deus, o Theo, Penelus no grego. O sopro de Deus no homem é que me dá consciência de que Deus é espírito. Aí vem a segunda parte, a alma. O que é a alma? É tudo que o homem é, em seus pensamentos, o seu ego. É o mundo dos pensamentos, de sentimentos e decisões. A alma está ligada ao mundo espiritual pelo espírito, mas a alma está ligada ao mundo exterior, imaterial, pelo corpo. Ou seja, a alma está no centro, no meio. Se ele pende para o lado espiritual, ele encontra o espírito. Se ele pende para o lado, ou ela pende para o lado material, ela encontra o corpo. O que é o corpo? Aliás, o que é a alma? A alma é interessante, né, gente? A alma, ela tem áreas de ação. Primeiro, área de ação da alma, a nossa mente. Segundo, a nossa vontade. E terceiro, as nossas emoções. O que é mente? Uma faculdade da alma. É a sede da alma. É o intelecto. É os pensamentos, raciocínios e memória localizada na alma. O que é a vontade? Uma outra faculdade da alma é um instrumento que toma decisões, ou seja, olha que coisa linda, a vontade tem poder para escolher. Terceiro lugar, ou terceira faculdade da alma, as emoções. O que são as emoções da alma? Instrumento, olha que coisa, instrumento para expressar nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas, iras e ódio. Essa é a alma. A alma, emoções, vontade e mente. O que é o corpo? O corpo é a forma visível, e com ele eu me relaciono com o mundo exterior através de 5 sentidos. Quais? Primeiro, visão. Segundo, audição. Terceiro, olfato. Quarto, paladar. E quinto, tato. Dentro de uma monarquia da tricotomia humana, o corpo é o bobo da corte. Porque o corpo é uma carcaça, o corpo é um invólucro, o corpo é uma bainha, o corpo é um tabernáculo. Só que o corpo não tem vontade própria. Tudo que eu faço, se eu tenho vontade de colocar minha mão nessa caixa de som, eu não estou obedecendo o meu corpo, sim, uma vontade da minha alma. Então o corpo não é nada mais do que um tabernáculo, uma bainha e uma carcaça. Agora tem um detalhe, queridos. Depois que o homem pecou, olha bem, hein? A mente do homem, que uma faculdade da alma, foi canalizada para o mal. Segundo lugar, depois que o homem pecou, a alma foi corrompida por causa do pecado. Olha, atenção, a mente, uma faculdade da alma, é um campo de batalha. Com ela você pode ser derrotado, e com ela você pode alcançar a vitória. Escuta, é na mente que estão os 2 elementos que destroem